Agora eu estaria interessado, porque sem dúvida interessado a gente ver, se vocês puderem fazer essa decomposição aí, o Marcelo e o Felipe, se vocês puderem pegar essa decomposição e jogar totalmente dentro desse lagrangiano, seria interessante a gente poder mapear tudo direitinho, né? Ver como é que ficam as interações individuais, como por exemplo essa aqui. Eu acho que seria o ideal. Agora, é interessante ver que tem, no fundo, tem sempre uma mistura. A gente não consegue. Eu não consigo, eu olhando assim, não tenho esperança de conseguir. Posso tentar, mas parece que está tudo emaranhado. Está bem misturado. Acho que a gente não tem como dizer, ó, isso aqui é puro spin zero, e isso aqui é puro spin 1. O spin zero vai estar participando, né? Quer dizer, claro, num processo como esse, né? Não num processo como esse, num processo com um quadrivértice, o spin zero está muito mais presente do que num vértice como esse aqui, onde isso aqui já separou. Aqui só vou ter a parte de spin zero. E aí aqui, divergente de W já... onde tiver divergente de W, aí é puro spin zero. A gente fica claro para a gente que é a separação. Mas ele sempre está vindo acompanhado de um W, né? Multiplicando. Vai ter sempre um W. Eu não tenho um vértice, tenho duas derivadas. Isso. Né? Agora, tem uma coisa interessante que pode aparecer aí, que é o seguinte, olha só, dá uma olhadinha desse vértice. Eu vou pegar esse vértice aqui, tenha esse da Lambertiano aqui, deixa eu botar aqui um instantinho só. Né? Esse vértice aqui, se eu pegar, ele vai ter 1 sobre M da Lambertiano de S. E aí, aqui eu vou ter 1 sobre M, por exemplo, 1 sobre M, A escalar gradiente de S. E aí, na frente desse aqui, isso aqui é um trivértice, então eu tenho um EQ, uma constante aqui. Então, esse trivértice aqui, ele vai ter 1 sobre M, quer dizer, aqui tem, o nosso S tem dimensão de massa, né? Então, aqui é 2, 3, 4, 5, 6, tá certo. 6 por 2, 4. Então, tá a dimensão canônica corretinha, né? Agora, esse vértice aqui seria um vértice, quer dizer, efetivamente, esse vértice é um vértice que tem EQ sobre M ao quadrado. Aí nós teríamos aqui da Lambertiano de S, tá? Escalar divergência de S. Então, quer dizer, eu geraria aqui uma constante de acoplamento, olhando para esse vértice aqui, eu teria uma constante de acoplamento com dimensão de massa negativa. Isso aqui é adimensional, e aí eu teria o M2 no denominador. Então, olhando para esse... Então, se a gente olhar também para o modelo desse modo aí, parece que a gente tem alguma coisa, a gente pode encontrar algum tipo de acoplamento não renormalizável, né? Quer dizer, a gente teria que ver, seria interessante, eu acho que seria muito interessante fazer essa decomposição para a gente poder estudar limites dessa teoria. Por exemplo, se eu estiver trabalhando numa região em que eu estou com energia muito maior do que M2, né? Ou energia, se eu tiver energias muito maiores do que M2, esse termo está cheio de derivadas, então tem frequências, né? Então é um termo que contribui muito para energias muito altas. Então, aí isso aqui mata um pouco essa potência do denominador. Mas se eu tiver, por exemplo, para energias razoavelmente baixas, esse termo aqui se torna muito importante. Então, eu acho que a gente pode extrair daí, dessa decomposição, a gente pode extrair modelos de baixa energia e de altas energias com comportamentos assim, diferentes. Eu acho que valeria a pena, talvez, dar uma olhadinha nisso também. Não é uma coisa óbvia, não. Quer dizer, é uma coisa que certamente existe na literatura, né? Mas a gente teria que dar uma olhada. Mas eu acho que é uma discussão que vai, sobretudo nesses modelos que você está estudando, fazer essa decomposição e tirar, porque às vezes a gente está interessado numa teoria que você quer estudar um regime de baixa energia. Então, vamos dizer, se as massas das partículas são muito baixas, né, são muito altas, você pode querer estudar um modelo efetivo que seja abaixo, né, desse cutoff, né, vamos dizer, se essa massa aqui é uma massa muito alta, se essa massa aqui é da ordem de TeV, eu posso querer olhar a minha teoria na faixa dos GeVs ou dos MeVs. Então eu vou poder, eu acho que com essa decomposição aqui, a gente vai poder observar um certo cutoff aí, né, que pode dizer para a gente
que a gente pode, talvez, no limite de baixa energia, ter uma teoria razoavelmente interessante. Eu acho que a gente pode tirar modelos efetivos a partir dali. Se a gente tivesse conseguido separar o W, se a gente tivesse conseguido separar o W foi em VMI e DMS. Isso. Então, nesse jogo que o senhor está falando, se a gente olhar em baixas energias, o termo de DMS é menos importante, né? Porque o parâmetro de massa embaixo vai predominar sobre o caminho eventualmente que apareceria ali. É esse termo. Só que o VMI ainda está carregando dentro dele um pedacinho de spin zero. Né? Se não tivesse, a gente poderia falar que em baixas energias o que está predominando é o spin 1. Né? Só que a gente não conseguiu, e eu não consigo ver uma forma de tirar esse pedacinho de spin zero de dentro do V sem inverter um D'Alembertiano. Eu não consigo ver. Não, sem dúvida. O José. Só uma coisinha só, desculpa o que falou, para você olhar aqui, né? Se a gente tiver em baixas energias, quer dizer, a parte de spin zero é essa aqui. A parte de spin zero é essa aqui. É a divergência. Tá, se eu tiver em baixas energias, esse termo aqui tem uma frequência ao quadrado sobre uma massa que é grande. Então esse termo aqui é pequeno. Aqui eu também tenho uma frequência pequena. Esse termo aqui, a parte de spin zero, ela tem frequência aqui e frequência aqui. Então, eu acho que seria razoável pensar que na parte de spin zero, quer dizer, na parte de baixas energias, o setor de spin zero deveria estar dominando, deveria ter uma contribuição, ele pode até passar, mas ele deve ter uma contribuição pequena, porque ele está basicamente situado no regime, quer dizer, a parte de spin zero está muito ligada às frequências, quer dizer, a divergência, que é o momento, quer dizer, isso aqui, ao passo que a parte de spin 1 ela é livre, ela não tem derivada nenhuma, então a parte de spin 1 ela sente muito menos o limite de baixas e altas energias, mas essa parte aqui, que é crucial para essa decomposição, ela vem com um gradiente, então ela vem muito atrelada ao limite de energia. Se a energia for muito alta, esse termo vai ter uma contribuição maior. Se a energia for muito baixa, ele vai ter uma contribuição menor. Quer dizer, se essa massa é uma massa razoavelmente alta, né, esse termo aqui vai ter uma contribuição menor. Então, só não foi o que eu queria, né? Porque ela não vai a zero. Ela vai ficar dependente do capital, vai ficar ali com aquela divergência de V, né? Se fosse a zero, eu ficaria mais feliz, né? Mas eu acho que não. Eu acho que a gente teria que... O máximo que a gente pode fazer em termos de decomposição local é isso. Agora, olhando, né? Quer dizer, a decomposição e vendo, sempre ficam, quer dizer, dentro do V, se a gente não impuser o vínculo, né? De divergência de V igual a zero, a gente sempre vai ter mas eu acho também que não é interessante impor esse vínculo, porque se você impõe esse vínculo, você pode mexer muito drasticamente na renormalização. É um vínculo que pode mexer na renormalizabilidade. Eu acho que seria melhor deixar a teoria o mais livre possível, assim, fazer simplesmente essa decomposição e interpretar que a parte de spin zero está toda dentro da divergência de V mais o D'Alembertiano de S. Eu acho que isso aí seria o ideal. Mas aí tem que ser essa discussão de que pegar o limite de baixas e altas energias pode ser interessante. A questão é, se a gente... A pequena, vamos dizer assim, o setor de spin zero que está dentro do W, ele vai estar na parte longitudinal. Tem muitos setores desse lagrangiano que vão pegar só a parte de rotacional. Então, em alguns gráficos, em alguns vértices, isso aí deve estar omisso, né? Mas eu acho que seria de fato interessante. Porque quando a gente pega, por exemplo, o quadro vértice, o trivértice, né? O nosso trivértice ele tem essa estrutura aqui, se vocês se lembrarem bem. Ele é W mini, e aí ficava aqui. Então, estou pegando o início da aula aí, né? A Mi, W mini, era isso? Menos a Mi, W mini. Aquela folha que o Pico me deu, me presta um instantinho só. No início da aula, a gente botou aquele quadro grande aí, deve ser. Está lá, o trivértice, pois é, o W chapéu, ele é W mini, mais isso aqui, que são W chapéu. Quando eu levo o W chapéu ao quadrado, eu vou produzir esse tipo de trivértice. Obrigado, aqui. Agora, nesse trivértice aqui, essa parte morre. Então, nesse trivértice aqui, no W mini, o W mini não depende. O W mini é o V mini. Então, isso aqui basicamente é o V mini. Então, aqui eu só tenho o spin 1, porque o V mini, quer dizer, mesmo que tenha uma parte de spin 0 dentro do V, ele desaparece por causa do rotacional. Então eu teria
nesses trivértices aí a gente teria uma seleção maior. Agora, claro que aqui... Mas aí sempre vem Sempre vem um dado, porque eu não tenho nada com duas derivadas de dados, né? Então, eu acho que é o máximo que a gente consegue assim, melhorar aí para controlar essa parte do spin 0 e a parte do spin 4. Adicionar termo está fora de questão, né? Não dá para adicionar mais nenhum termo consistente que a gente tem sem perder a renovabilidade. Eu acho que não. Acho que esse Eu fui pensar em nenhum também. Oi? Pessoal, fazer uma decomposição assim, demi sobre M2, sobre uma massa. Demi, se pegar demi, alguma... Demi era igual, em vez de você estar lembrando, vai... entendi, botar uma posição local, fazer alguma coisa assim. E aqui daí, eu me lembro que tinha uma relação... Por exemplo, se você fizer algo assim, deixa eu pegar isso. Você bota duas derivadas, vamos dizer que você faça o seguinte. Então, isso aqui é o meu WI, né? A gente poderia... Você está dizendo, definir um operador que seja, vamos dizer assim, definir alguma coisa que seja eta mini menos dmi sobre M2 e o outro operador que seja dmi sobre M2, né? Então, claro, fica claro que isso aqui somado dá identidade, isso aqui tem uma relação de completeza, né? Quando eu elevo, por exemplo, olhar essa questão da Às vezes serve como projetor, né? dmi vezes dmi dk sobre M4, né? Então, isso aqui vai produzir um D'Alembertiano, né? Vai ficar aqui. O D'Alembertiano vai ficar dmi dk, aí você vai ter dmi dk sobre M2, aí você produz aqui um fator que é um D'Alembertiano sobre M2. Então, se você levar ele ao quadrado, você obtém ele a menos desse fator aqui, né? Tá certo. Se você, agora, quer dizer, em princípio a gente pode fazer essa decomposição, deixa eu apagar aqui. Nada me impede de fazer isso aqui. Abrir seria, podemos colocar aqui, né? Botar assim, eta mini menos dmi sobre M2 atuando no WI mais dmi sobre M2 atuando no WI. A gente botou a identidade, que isso aqui cancela isso aqui e isso aqui me dá WI. Então, isso aqui é uma identidade. Aí a gente pode dizer que esse pedaço aqui, o que você estaria chamando? Eu poderia chamar esse pedaço aqui, esse aqui tem um W, não é um W transverso exatamente, né? Mas isso aqui seria alguma coisa que eu poderia substituir, quer dizer, chamar isso aqui de meu VMI, por exemplo. Dizer que isso aqui é o meu VMI. E dizer que isso aqui seria 1 sobre M2, dmi. E aí aqui essa divergência de W, eu vou chamar essa divergência de W aqui de S. A gente pode colocar essa decomposição dentro daquela, só que aqui já vai aparecer o fator. Então eu poderia dizer também o seguinte, eu posso colocar aqui esse 1 sobre M aqui e definir isso aqui com esse M aqui, quer dizer que isso tudo aqui, quer dizer, esse dmi, WI, quer dizer que o nosso S, quer dizer, definir esse, vou jogar 1 sobre M para o nosso S. Eu poderia fazer isso de alguma forma. Quer dizer, essa decomposição aqui, vamos dizer assim, ela de uma certa maneira estaria aqui. Essa decomposição não é independente dessa. E justamente eu acho que é isso que está acontecendo. Você não pode dizer que isso aqui é o puro spin 1. Só on-shell. Se você tiver on-shell, K2 é igual a M2. Quer dizer, on-shell, isso aqui é exatamente a parte transversa. E aí isso aqui me tira o puro spin 1 e isso aqui me tira o puro spin 0. On-shell, a gente não teria esse problema. Mas off-shell, quer dizer, a gente pensando, quer dizer, que a gente estaria pegando processos virtuais, e aí a gente estaria off-shell, essa decomposição, no fundo, seria equivalente a essa. Eu acho que, no fundo, são as duas coisas equivalentes. Se eu tiver on-shell, eu diria que essa decomposição aqui,
é melhor no sentido de que on-shell, isso aqui é o D'Alembertiano. Então isso aqui é o puro spin 1, isso aqui é o puro spin 0. Mas off, que aí o M2 fica D'Alembertiano. Mas off-shell, quer dizer, a gente pode sempre... Essa decomposição aqui, essa decomposição aqui pode sempre ser enquadrada nessa. Então parece que essa decomposição aqui é mais geral e essa aqui funciona como caso particular dessa, onde eu defino o meu VMI dessa forma. Quer dizer, eu jogo, como você falou, a gente joga com esse operador DNI sobre M2. Somo e subtraio ele, aí defino. Isso aqui vai fazer o papel do meu VMI, isso aqui vai fazer o papel do meu DNS. Quer dizer, são as duas coisas eu acho que são equivalentes. Só que a gente não pode ir vindo nas contas e no final, aí está local. Essa separação que está... Essa é local. Você vai indo no local. E no final você diz, bom, isso é uma indicação que está aqui o spin 1 e aqui está o spin 0. Eu diria que nos processos on-shell, isso aqui seria ótimo. Quer dizer, se a gente considerasse, classicamente falando, vamos dizer assim, não falando do campo, vamos pensar que o campo não é quântico, vamos pensar que o campo é clássico. Se o campo é clássico, né, e a gente está trabalhando on-shell, essa decomposição, ela me separa exatamente o que é spin 1 do que é spin 0. Pensando também no seguinte, né, lembrando agora que isso seria bom se nós tivéssemos um campo tipo próprio. Agora, se nós temos a parte longitudinal, a gente teria que ver como essa decomposição vai ficar na equação de campo. Acho que é uma questão de investigar também. Olhar como essa decomposição fica na equação de campo, que agora contempla, quer dizer, vou botar aqui. A gente tem uma outra questão aí a ser olhada, a gente a pensar. Não sei a resposta agora, mas a gente fazendo os cálculos, assim, trabalhando um pouquinho, a gente pode interpretar melhor. Se a gente agora pega, o que a gente viu foi o seguinte, se nós pegarmos a nossa equação de campo, né? Quando a gente pegou essa equação de campo aqui, colocou essa decomposição aqui em cima, a gente não conseguiu identificar que essa composição aqui corresponde ao spin 0. Esse aqui é um puro spin 0. E aí dá aquele polo K2 mais M2. Então tá legal. Agora, jogando essa decomposição ali, aqui, essa segunda decomposição. Então, se a gente traz esse DI para cá, a gente vai pegar esse da DI agora, quer dizer, claro, essa parte aqui, que a parte transversa vai ficar, essa parte aqui, por exemplo, nessa WI dessa parte aqui vai ser 0. Então, se a gente, ou seja, eu acho que o que a gente pode fazer no fundo, Glória, é o seguinte, trabalhar com fazer tudo com esse cálculo aqui, no final substituir o VMI por isso, e o 1 sobre M DMS por isso aqui. Ou seja, substituir o S por 1 sobre M DI WI. Quer dizer, dentro disso aqui, isso aqui é mais geral, é uma estrutura assim, mais aberta. Se no final... Essa segunda aí, é matematicamente perfeita. Isso. Eu não estou dizendo o seguinte, para não ficar... Não está induzindo nada. Não, mas eu estou dizendo assim, para fazer o cálculo, é mais fácil trabalhar com essa. Vai até o final com isso, aí lá no final substitui. Porque se você ficar carregando isso o tempo todo, vai ficar meio pesado. Você faz tudo assim. Aí lá no final você diz, quem é meu VMI? Depois que você fechar todos os cálculos com isso, você diz, o meu VMI vai ser eta mini menos DNI sobre M2 WI. Então você fez todos os cálculos, mas no final você está substituindo, no fundo você está trabalhando com isso. E toma o teu S. E aí toma o teu S como sendo 1 sobre M DI WI. Então se você pega o teu S desse modo aqui, dá isso aqui. Se você pega o teu V desse modo aqui, é exatamente isso aqui. Então, quer dizer, é mais fácil você trabalhar com isso aqui, porque tem menos estrutura, menos derivada para mexer. Você trabalha com isso aqui o tempo todo. E lá no final você fala, agora que eu acabei tudo, simplifiquei ao máximo, eu vou dizer isso aqui e isso aqui, que aí você faz o cálculo que você quer. A mesma coisa. Do ponto de vista matemático, só do ponto de vista operacional. Você está fazendo no fundo, você está fazendo isso aqui, segunda decomposição.
Aí a gente vê, mas eu acho que as coisas vão ser realmente equivalentes. Porque on-shell, sim, eu diria, se a gente tivesse trabalhado classicamente só on-shell, aí isso aqui é perfeito, porque isso aqui é justamente a parte longitudinal e a parte transversa, e eu não perdi localidade, porque quem está aqui é o M2, mas isso aí vai valer numa situação muito especial, só com um campo tão on-shell. Quer dizer, para uma análise clássica, eu diria que isso não é ruim. Agora, quando você entra com a quantização, que aí você perde a condição on-shell, eu acho que isso aqui fica equivalente a isso. É a mesma coisa. Só tem uma complicaçãozinha a mais, porque explicita duas derivadas ao invés de uma só. Mas são equivalentes. Não tem chance dessa identidade de Watt dar alguma informação sobre essa parte longitudinal ou parte transversa do W? A gente já fez, quando a gente tirou as identidades de ordem, porque a gente viu que a identidade de ordem só me dizia uma coisa, que a parte, o propagador, né, quer dizer, quando a gente analisou isso na aula 5, na aula 6, a gente pegou a identidade de ordem e aí trabalhou a identidade de ordem para o propagador. A gente fez isso, acho que a aula 5, aula dia 24 de junho, que eu tinha visto agora. No final do dia 24 de junho. Tem um caso do amigo que você tinha falado que, por exemplo, a parte longitudinal não recebe correção quântica, né? Era isso. A parte longitudinal do A não recebe. A gente não chegou a fazer a parte do W. A gente só fez a nossa identidade de ordem derivada naquela aula foi a seguinte, deixa eu escrever aqui. Aula do dia 22 de junho. Vou botar só aqui para vocês, na aula do dia 22 de junho. – 24 de junho, aula 6. A gente tinha derivado a identidade de ordem. Vamos dizer assim, a parte mãe da identidade de ordem era I sobre beta, a gente botou aqui o gauge fixe, né? D'Alembertiano, dmi, dz, djmi. Tinha derivado essa identidade de ordem aqui. Que aí a gente pode passar para o W, a gente pode passar para o W e depois pode passar para o gamma. Isso é o que eu estava pretendendo fazer hoje também. Mas a gente já tem ela pronta, né? Não precisa nem fazer, só depois passar para o W e para o gamma. Mas o que é importante aqui? Aqui, se a gente olhar para essa identidade de ordem, se eu quiser tirar informação sobre. Você vê o seguinte: você só tem informação sobre parte longitudinal do propagador do fóton. E essa divergência vai. Aqui você pode derivar em relação a J pequeno, e aí você ganha uma informação. Agora, se a gente agora, depois na aula que vem eu vou passar isso aqui para o gama, a gente passa, tá certo, a gente passa isso aqui para o gama, né? Quer dizer, o J, quando a gente passar isso para o gama, a gente vai ficar aqui B gama, o J passa a ser B gama dA. Mas a gente não tem aqui informação sobre nenhuma derivada. Se eu quiser produzir aqui um propagador do W, o que eu vou fazer? Eu vou derivar isso aqui em relação a J star. Quando eu derivar essa equação aqui em relação a J star, eu vou ter dois termos. Eu cancelo esse termo aqui, a derivada me dá um delta, ele produz um propagador aqui, né? Ou eu vou ter esse termo aqui ficando e derivando esse termo aqui em relação esse termo aqui ficando. Isso, pode falar. Quer dizer, então eu não vou ter nenhuma informação sobre a parte longitudinal. Eu acho que é star também, não? Aqui é star. J star, que a gente depende, a gente tem que olhar o futuro. Se a gente definiu assim, J star W mais J W star, tem que ver isso aí. Porque se a gente fez a variação assim, quer dizer, se a gente introduziu a corrente dessa forma, quando a gente fizer a variação de gauge aqui do W, eu vou produzir aqui o W, mas o W é DZ a DJ star, tá certo?
WDZ, DJ está. Então, deve ser os dois estar e os dois sem estar. Obrigado, tá certo, é isso mesmo. Mas aí a gente vê o seguinte, foi. A não ser que a transformação do W tenha um default de Ah, bom, esse sim. Se você coloca, mas aí, se você criar uma nova transformação de gauge do W, tudo bem. Mas se não criar, vamos olhar o que a gente tem aqui. Para nós, a transformação do W aqui é uma transformação típica de campo de matéria. Aí você não consegue, eu acho que você não consegue tirar nenhuma informação aí, Pedro, sobre a parte longitudinal do propagador do W, só do J, só do A. Tá? Vamos passar isso aqui depois para a nossa notação aí, né? Então eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos deixar, eu pedi então deixar duas tarefas para o próximo encontro da gente, seria o seguinte, eu só não vou poder dar aula sábado, porque eu vou estar chegando lá do Juazeiro do Norte no sábado, mas aí na outra semana a gente pode se reunir, continuar com a aula 10 aí. O curso Supersimetria já foi finalizado, eu tenho um tempinho até as aulas começarem para esse curso aqui. Então eu acho que poderia fazer essa seguinte tarefa, trabalhar, tudo que eu pedi a vocês, trabalhar tudo com essa decomposição aqui. Feita essa decomposição, no final a gente tem tudo pronto para também aplicar essa decomposição aqui. Eu acho que valeria a pena criar essa, e como caso particular essa. E aí pensar que essa decomposição aqui, ela funciona bem com Shell na teoria clássica. Mas aí fazendo as duas a gente tem algumas coisas a mais para ver. E lembrando desse fato, né? Que é essa aqui, quem tem o spin zero é isso tudo aqui. Então, se Marcelo quiser trabalhar nisso, Diego também, se quiser perder um tempinho fazendo esse cálculo, só para a gente ter uma ideia. Na aula que vem, então, a gente vai voltar a isso aí, é claro, e aí eu vou voltar quando a gente for trabalhar isso aqui, fazer a identidade de ordem para cá, né? A gente vai depois passar isso aqui para o W é exponencial, o Z, né? Quer dizer, isso aqui é o Z, né? E o Z é elevado em W, tá certo? Vai fazermos isso aí, tá bom? Isso, eu acho que tá certo. Uma coisa para ver também era a influência entre os parâmetros na hora de tentar renormalizar, né? Não, isso a gente vai ter que fazer, isso é o último passo que a gente vai fazer. Vai usar essa identidade de ordem para ver aí as renormalizações, exatamente, porque esse termo aqui, ele está com a mesma constante de acoplamento que está aqui dentro, então a gente tem que mostrar que a renormalização não mexe com isso, isso é importantíssimo, tá certo? Não, já acabamos já. Não, a gente já vou acabar já, que eu também tenho que acabar, acho que 1 hora. Mas só para dizer, então fica aquelas duas tarefas, eu vou aproveitar essa aula de hoje aí, que vocês copiaram, para a gente ir em frente, fazendo essa decomposição, a gente ter uma ideia melhor. E aí fazer o que o Pico falou, o passo final é a identidade de ordem. Falou, Dória, tchau. Obrigado, tchau. Pode desligar que a gente já terminou, tá? Tchau, obrigado. Sim. Sensações que ele está calculando essa equação mãe para o gama de cabeça. Total. É isso mesmo que você está fazendo. O que? A primeira folha? Você tem aula de 22, hein? Eu não trouxe as outras aulas. Não tem problema. Não, porque eu estava. Não tem problema não. Aula 6 não tem problema não. é justamente aí. Você não tem aí, não tem problema não. Eu só trouxe. Deixa eu ver aqui, a gente tem a coisa assim, né? Só para lembrar que quando a gente colocou aqui o elevado aí, a J, né? Colocou esse campo aqui, não está certo. Avaliando isso aqui, D de alfa, J, aí a gente jogou isso. Eu acho que aqui ficou faltando um Z. Então, vocês corrigem, não, mas depois a gente corrige, eu acho que vou embora. Mas eu anotei, isso eu anotei no dia, né? Eu só anotei aqui comigo. Eu acho que aqui é um Z que dá. É só isso, tá faltando. Porque aí quando a gente vai pro gama fica direitinho, tá certo? Divide no final a gente divide isso aqui, o Z elevado em W, tá certo? Então, divido tudo e aí isso aqui vai ficar um D gama DA, tá certo? Tá jóia, já tá claro. Mas eu acho que o que você falou é interessante, a gente vai ter que olhar isso, mas eu acho que não vai sair nada de identidade de ordem para o propagador do W. Porque não tem nenhuma derivada, o propagador do W só vai poder sair daqui. E aqui eu não tenho nenhuma derivada.
Não vai selecionar a parte longitudinal, né? Não vai. Entendi. Bom, então tá. Obrigado aí pela atenção aí. Então, gente, essa semana que vem agora, eu não vou poder dar aula, né? Eu não está por aqui, mas eu vou viajar para Juazeiro, quarta-feira. Aí eu deixo vocês livres essa semana para ver outras coisas. Na outra semana a gente marca uma aula, talvez, dentro da semana e uma aula no sábado. Bem, eu não vou estar tendo aula, só tendo aula do chão, então... Então tá, essas não. 2 semanas, se você quiser marcar durante a semana, você, pra mim é até não, melhor. pois é, vou marcar durante a semana que a gente vai precisar. Provavelmente, mas para o Dória é sempre mais fácil, ele desce de Petrópolis quarta-noite. Uma O quinta? Dória é, por exemplo, quinta e sexta, por exemplo. Quinta e sexta. Talvez não precisa nem dar Você sábado. já terminou de eletro? Já terminei ontem, Então a gente pode fazer quinta e sexta. Fica lá tomando mais teu tempo. Tá certo. Então tá jóia. Beleza, então. Tá bom. Bom trabalho para vocês aí. Obrigado pela atenção.